Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor Tiago Pereira, hoje dia 7 de fevereiro de 2022. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, lá no finalzinho, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz assim: orai sem cessar. Em algumas versões, ore continuamente, não pare de orar. Meus irmãos, a oração é a forma em que nós nos comunicamos com o Senhor. É a maneira como nós falamos com o nosso Pai. Jesus, em toda a sua caminhada, quando a gente olha os evangelhos, ele sempre tirava um tempo de oração. O tempo de oração, a oração, o falar com o Pai, o se relacionar com o Pai por meio da oração é fundamental para a nossa existência. É fundamental para nós sabermos aquilo que ele quer, porque quando nós oramos, meus irmãos, é uma via de mão dupla. A gente fala e o Senhor ouve, como o Senhor fala e nós ouvimos. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos levar todas as nossas questões ao Pai em oração. Tá difícil? Entre em oração. Tá complicado? Entre em oração. As coisas estão funcionando, tá tudo dando certo, tá tudo certinho. Esteja em oração. Tá doendo? Esteja em oração. Tá na luta? Esteja em oração. Recebeu a vitória? Esteja em oração. Agradecer, pedir, rogar, ouvir, obedecer. Tudo, meus irmãos, nós precisamos por meio da oração. A oração é fundamental para que nós possamos continuar a caminhar, porque nós só vamos saber, meus irmãos, o que nós temos que fazer quando nós ouvimos o nosso Pai. E a maneira que nós temos para ouvir o nosso Pai também é por meio da oração, por meio da palavra, por meio da dedicação, por meio de ter um relacionamento íntimo, buscar ter um ouvido apurado para ouvir o que o Pai está falando. E a oração, meus irmãos, é algo que nós não podemos nos afastar. Se a gente quer ficar livre, quer que o nosso inimigo, que o inimigo das nossas almas esteja longe de nós, precisamos estar sempre com uma vida de oração em dia, levarmos a oração a sério, levarmos esse tempo dedicado a conversar com o nosso Pai a sério. Então, meus irmãos, estejamos sempre em oração, estejamos sempre buscando viver uma vida dedicada ao Senhor por meio da oração. Aquele que ora, meus irmãos, consegue bênçãos extraordinárias, porque está sempre ligado e conectado com aquele que nos amou primeiro. Viva uma vida de oração, tenha uma vida de oração, reserve um tempo de oração, que o Senhor, com certeza, Ele vai falar contigo. Deus te abençoe.